Olá, amigos! Muita paz, muita luz para todos! Nós estamos iniciando mais um Despertar Espírita pela TV novaluz.com e pela Rádio Rio de Janeiro 1400 AM. Muito obrigada pelo seu carinho e pela sua audiência. Que Jesus possa abençoar mais esta produção do Clube de Arte e do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, o Recanto da Prece. Essa é a TV Nova Luz, iluminando o seu dia. Moradores em situação de rua, crianças fora da escola nos sinais, pontos de consumo e tráfico de drogas, espaços de criminalidade. Esses são alguns dos dramas sociais mais notáveis com os quais nós convivemos diariamente e que abalam a nossa confiança na sociedade mais justa e mais humana. A moral ensinada por Jesus se resume na caridade e na humildade, que são as duas virtudes opostas ao egoísmo e ao orgulho. Imbuídos deste espírito, temos à nossa disposição as ferramentas indispensáveis para crescer e para construir um mundo melhor dentro e fora de nós. Mas quais são as demandas da sociedade que mais precisam da nossa atenção atualmente? Será que somos indiferentes a esses dramas sociais no nosso dia a dia? O que é realmente a caridade? O que é ser cristão? Está no ar o Despertar Espírita. O Despertar Espírita de hoje irá falar sobre a caridade. E para tratar deste assunto tão relevante, nós convidamos Edivaldo Roberto de Oliveira. Ele é assistente social, expositor espírita. Seja bem-vindo, Edivaldo, ao nosso programa. Eu me sinto muito feliz de estar aqui. Agradeço o convite, cumprimento os nossos ouvintes, os que estão conosco, cumprimento você com muito carinho. E nós também temos uma alegria muito grande de tê-lo aqui conosco. Bem, nós vamos continuar e conversar sobre este tema tão relevante que é a caridade. Agora, Edivaldo, eu queria seguir primeiro um caminho. Eu queria que você falasse para nós se é possível nós identificarmos quais as principais demandas da sociedade atual. Penso que na introdução do programa, essas demandas já foram, de certa forma, desenhadas. Em particular, quando olhamos para uma cidade como a nossa, a cidade do Rio de Janeiro. No entanto, penso seja necessário acrescentar além. O que eu acho que precisa ser visto? Até voltando à nossa cidade. Pensar o que está por trás. Esses dramas do cotidiano que encontramos nas ruas da cidade são apenas sinais de um mal maior. Penso que a nossa sociedade está vivendo um momento de encruzilhada, de crise, mas num sentido outro, mais profundo, que é uma crise de valores. Todos esses problemas que estamos nos defrontando no dia a dia são nada mais, nada menos do que consequência de algo muito mais grave. O que está determinando, o que está orientando a sociedade nesse momento? Quais são as prioridades que nos dirigem, que nos movem? Não apenas os governantes, aqueles que estão como missão dirigindo o Estado, seja ele municipal, ou a esfera estadual, ou a nacional, a União, mas a própria sociedade. Eu acho que aí encontramos a raiz das nossas questões. Para tornar mais fácil o entendimento, eu me reporto a um pensador da segunda metade do século XX, que em um dos seus livros fez a seguinte pergunta:
A nossa sociedade, a nossa civilização dita cristã é de fato cristã? Quais são os valores que têm norteado o nosso dia a dia, que nos move na sociedade? São os valores do ser ou os valores do ter? Os valores da aparência, da externalidade, os valores que se traduzem no aqui e agora, na existência, naquilo que ela tem de exterioridade, ou são valores mais profundos? Essa crise não começou agora, é bem que se diga. Ela tem mais ou menos como data os anos 60 do século passado, mas permanece, se agudizam com o passar dos anos, nos chamando a atenção. Que modelo de sociedade nós queremos? O que nós queremos para nossas crianças, para os nossos jovens? Eu acho que é nessa direção que nós temos que ir. Eu concluo a pergunta trazendo só uma questão para a gente pensar, que diz bem dessa crise maior a que me refiro. Recentemente, revistas semanais, jornais de alta, com muitos leitores, estamparam a seguinte questão: pais de classe média ou de classe alta em crise, sem saber o que fazer diante do seguinte fato: seus adolescentes de ensino médio queriam comemorar a formatura com festas, com o chamado open bar, o bar aberto, festas caríssimas, e além disso, com a bebida livre, e de tal maneira que já se previa as consequências dessa liberdade no uso da bebida, que no contrato se coloca uma ambulância como SOS. O que está aí? Eu não estou querendo trazer essa questão, tão somente é grave pelo fato de adolescentes terem acesso livre à bebida. Mas o que me traz, e eu quero trazer isso dentro do que eu comentei até agora, era o fato de pais da classe alta, de alta escolaridade, sem saber o que fazer. Sem saber se o melhor era dizer sim, assinar, pagar a festa, ou não. Isso, para mim, é revelador dessa sociedade. Como é que pais bem informados, adultos, estão confusos quanto ao seu papel de cuidar, de proteger e orientar? Não sabe se diz sim ou não diante de um fato como esse. Isso, para mim, é um sinal de que estamos um tanto quanto perdidos nos destinos e rumos que estamos buscando para essa sociedade. Sem dúvida que nós temos que fazer uma parada para avaliarmos como nós estamos nos relacionando com as nossas crianças, quais os nossos valores, o que nós desejamos delas e se a escola é realmente o único local onde as crianças precisam ser educadas. Porque, em realidade, a família muitas vezes esquece da importância que ela tem na orientação dos filhos. Não dá mais para nós delegarmos essa importante tarefa para mais ninguém. Agora, Edivaldo, nós estamos com muitos moradores de rua aqui no Rio de Janeiro. Como é que nós podemos avaliar isso? Por que isso tem acontecido? Da onde eles vêm? A gente chama de morador em situação de rua, né? Pessoa em situação de rua. Para onde eles vão quando eles somem, de repente, da rua? Você pode nos dizer isso? É de espantar o que está acontecendo, porque se fosse alguns anos atrás, se poderia dizer que era a ausência de uma política pública desenhada, definida, estabelecida. O que não corresponde aos dias de hoje. Há uma política hoje, há um decreto federal definindo uma política nacional, uma política que foi acordada com os estados e municípios, através de mesas de debate, de conferências. Então, não é por falta de um desenho de uma política que se define assim. Essa política, ela tem como locus privilegiado o município. Então, caberia ao município prover
serviços públicos chamados centros POP, Centro de População de Rua, que seria uma espécie de SOS, uns espaços abertos, com uma equipe definida de psicólogos, assistentes sociais, educadores sociais. E caberia a essa equipe, não apenas como porta de entrada, acolher essas pessoas, oferecendo-lhes banho, atividades diversas socioeducativas, informações, encaminhamento para outros serviços, como também, nesses espaços, Centro POP, deveriam ter equipes treinadas para abordagem de rua. Esses centros POP estariam sendo cofinanciados com recursos do município, recursos do Estado e recursos da União. E também deveria haver uma rede de unidade de acolhimento, sendo que o acolhimento, que é a internação, só seria uma medida última, dentro de um processo de etapas de abordagem, desde a abordagem da rua. A pergunta é, se isso está desenhado, se há essa possibilidade, por que uma cidade do porte do Rio de Janeiro não tem um centro POP? Tem um ou dois, parece que um é meio virtual, não tem unidade de acolhimento suficiente, porque essas unidades deveriam estar descentralizadas no município, deveria acolher em torno de 50 para fazer um bom trabalho, para que não virasse um campo de concentração com 100, 300, 400, para fazer um trabalho adequado. Por que o município não tem? Voltamos à questão anterior. É uma escolha. Uma cidade que se embeleza, uma cidade que se prepara para a Copa, uma cidade que se orgulha de uma transolímpica, de todo um processo de obras e obras importantes, necessárias, mas e a figura humana? Onde temos aí a prioridade ao ser humano? Então, certamente que esse aumento reflete, em parte, a ausência dessa política. E essa ausência, por sua vez, diz da prioridade que o município está dando. Está preocupado com obras para fazer da cidade uma vitrina para o exterior, para aqueles que virão visitá-la, se hospedar aqui por alguns dias, gastar seus euros e dólares aqui, mas com a ausência daquilo que era prioridade. Isso que está acontecendo aqui, na cidade do Rio de Janeiro, não está acontecendo em todas as cidades. Há uma cidade vizinha, como Niterói, que há um movimento, se não é perfeito, se não é o ideal, um movimento diferente da cidade do Rio de Janeiro. Lá há um centro POP funcionando, há uma vontade de fazer um trabalho com a população de rua, há uma busca de parceria entre o município, a quem cabe por dever e obrigação essa política, com a sociedade civil, com as igrejas, com os centros espíritas, enfim, com aqueles que se mobilizam. Enfim, eu penso que o que está acontecendo aqui diz bem da ausência daquilo que se poderia chamar no sentido concreto da caridade. Caridade, eu estou querendo chamar caridade, também quando o governante cumpre o seu dever como governante, quando prioriza no orçamento uma política pública voltada para os mais vulneráveis da cidade. E não apenas maquiar a cidade, prepará-la com a maquiagem para receber aqueles que passarão aqui alguns dias. Quando você diz que eles somem, é porque eles são recolhidos, não acolhidos, mas recolhidos em operações desastrosas, que ferem o direito. A Defensoria Pública tem estado preocupado com o Ministério Público, que tem movido a ação contra o município, a prefeitura, e contra o próprio prefeito, por não cumprir o seu dever de ofício em relação a essa população. Não é falta de dinheiro, certamente não é. As obras estão aí, se multiplicando, embelezando, entre aspas, a cidade, que já é bonita, como se diz por natureza, mas enfeiada por esse quadro e por uma indiferença. É o que eu chamo de
falta de caridade é a indiferença. Não valorizar o ser humano, não colocar em primeiro plano como a figura mais importante da cidade e de qualquer política pública ou de qualquer ação governamental. Agora, nós temos uma situação. Muitas vezes, Edivaldo, nós queremos ajudar, não trabalhamos, não temos nada assim, nenhuma ligação com a política, assim no sentido formal. Desejamos ajudar, mas temos receio. Na rua, de nos relacionarmos, vemos uma pessoa em situação de dificuldade, nós ficamos com medo de nos expormos, às vezes uma criança a gente tem receio. Isso é indiferença? O que fazer para que nestas reflexões nós possamos ser úteis? Porque todos nós desejamos arregaçar as mangas e dar a nossa contribuição. Eu diria o seguinte, que de certa maneira esse medo, essa insegurança, ela é natural, né? Entende-se, até porque a realidade tornou-se muito mais complexa. Eu que acompanho isso há muitos anos, sem dúvida, hoje a realidade nesse tema da população em situação de rua, seja a adulta, seja a criança, o adolescente, é um quadro muito mais grave, né? Temos o crack, por exemplo, né? O que não havia anos atrás, o crack está aí, como uma epidemia a graçar pela cidade. Então, é natural que as pessoas tenham receio. E até pode-se acrescentar que é um receio também pelo fato de não saber bem como proceder. Não é? Eu tenho, por exemplo, visto iniciativas interessantes, eu acompanho mais os centros espíritas, apesar de que os católicos também fazem esse trabalho. Há uma pastoral hoje voltada à população em situação de rua, há também os evangélicos, mas eu acompanho particularmente o movimento espírita. Iniciativas que há pela cidade. E as pessoas ficam perdidas. Elas vão às ruas à noite, madrugada dentro, por exemplo, para atender, e se veem limitadas. Elas conseguem superar o receio, conseguem superar o medo, pelo desejo de ajudar, superam todas as dificuldades para isso. Nada obstante, elas se sentem limitadas. Primeiro, a primeira limitação, não sabe bem como agir. Ela não tem formação, geralmente, para essa área, que exige uma formação específica de abordagem. Segundo, ainda que elas consigam, por intuição, na espontaneidade, na morosidade, até chegar e fazer uma abordagem feliz, respeitosa, elas se sentem limitadas de dar um passo adiante, porque faltam os serviços. A pergunta é, eu cheguei, consegui abordar, consegui até ter uma resposta desse homem, ou dessa mulher, ou dessa criança, mas daqui para frente eu não sei o que fazer, não tenho para onde encaminhar, porque não tem mesmo. Eu tenho tido algumas reuniões, porque eu tenho sido convidado para conversar com os grupos que têm essa iniciativa, e todos eles, no Rio de Janeiro, estão com essa angústia. Eu faço, me esbarro no limite. Por exemplo, documentação. Não sei o que fazer. Para onde encaminho para resolver a questão da documentação? Precisa de um atendimento em saúde. Também não sei o que fazer. Porque, apesar da política estar desenhada, escrita, e quando eu falo aqui de política, você bem entende, eu estou falando de uma política pública, como educação, como saúde, não estou me referindo à política partidária. Então, eles não têm, faltam os equipamentos para dar sequência. E é interessante, se você comparar, eu sempre fico pensando, veja, a sociedade civil consegue vencer o medo, deixar suas casas, usar seus próprios veículos, seus carros, para ir à rua, levar a ajuda que às vezes é criticada, porque está enfeiando a cidade, está sujando mais ainda. Mas por que o poder público não faz algo parecido? Por que a abordagem das equipes da prefeitura não entram nesse lugar? Porque seria obrigação deles fazer isso continuamente, não é uma operação de quando em vez, seria algo contínuo. Todos os dias, mapear a cidade, dividi-la por áreas
e equipes permanentes atuando. Mas se a sociedade civil faz, por que não faz? Então, penso eu que o receio, voltando, ele até é compreensível. Agora, se poderia acrescentar que há uma indiferença, sim, sobre certo aspecto, para além do medo. É uma indiferença que também faz parte da crise de valores dessa sociedade. Há um autor, um sociólogo moderno, o Bauman, que está falando das relações líquidas, né? De relações fluidas, frágeis. Dentro dessa modernidade, dessa sociedade do corre-corre, existe uma espécie de anomia. As pessoas se sentem presas em si mesmas, ao seu próprio mundo, se comunicam. Temos aí o WhatsApp, temos o Face, mas são comunicações que falseiam, de certa maneira, uma comunicação genuína, face a face, marcada pela generosidade, pela amorosidade. Estamos num momento também de crise dessas relações. Há outros autores que chamam relações fast food, um pouco parecida com essa alimentação do corre-corre nos Bob's, do McDonald's, que chega lá, se come muito rápido, apressado, porque não se tem tempo. Então, existe uma ausência de tempo, que é o tempo do relógio, que justifica, mas essa ausência do tempo do relógio, que os gregos chamam do deus Cronos, que é o tempo do relógio, que nos persegue, que denuncia a ausência de um outro tempo, o tempo da qualidade, que os gregos chamam de Kairos, o deus da amorosidade, que requer uma decisão. Quando eu tomo decisão que mais importante para mim é a convivência com o outro, dentro de casa, na rua, com um amigo, para além do WhatsApp, para além do Facebook, eu vou arrumar tempo para dar um telefonema, para visitá-lo, para estar com ele, porque é prioridade, é a escolha. A indiferença, dizia o Betinho, ela não é genética, não vem nos genes, ela é cultural. Estamos numa cultura que favorece a indiferença, favorece que tenhamos momentos de desejo de ajudar. Se há uma catástrofe que nos abala e a televisão traz, eu me movo. Mas eu sou capaz de me mover, me condoer e descer do meu prédio e passar por cima, pular por cima de um morador de rua que está deitado na minha calçada. Não é comigo, isso é com o Estado. É com o Estado, sim, mas há uma parte que é minha. Eu deveria me sensibilizar, ainda que eu tenha limites de ação, minhas possibilidades sejam reduzidas, mas pelo menos eu posso me mobilizar, me juntando a outros, para firmar uma posição, rejeitar isso, dizer que isso não pode continuar acontecendo, não admitir que tal coisa aconteça, denunciar isso pelo WhatsApp, denunciar pelo Face, essa ausência de uma atitude de amparo, de se voltar para o outro, que é aquele que mais deveria merecer a minha atenção. Muito bom. Gente, olha, nós vamos fazer um rápido intervalo. Fique conosco, porque na volta o Edivaldo vai responder as suas perguntas. Acompanhe agora o musical Bombardeio de Pétalas, de Tiago Brito, do Rio de Janeiro, e eu volto já já. A farda do amor, minha arma contra o rancor, nosso general é o Cristo, livrai-nos do mal, do inimigo. I know
acalma. Bombardeio de pétalas, irradiação na serra, ver luz em ação, perfume de paz. Larara, larara, larara. Às vezes perde o vencedor, às vezes ganha o perdedor. Vencer na moral é isso, perdoar o mal, o inimigo, desatar os nós, prazer em fazê-lo sofrer, vingança na alma, troféu do remorso se vai no pódio da raiva. Bombardeio de pétalas, irradiação na seta, ver luz em ação, perfume de paz. Larara, 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 perfume de paz. O Clube de Arte lança este mês o DVD Medicina na Espiritualidade e Cura e Autocura, com Paulo César Frutuoso e Luzia Matias. Este DVD é o 4º volume da coleção Web TV Nova Luz e apresenta entrevistas, visualizações e musicais em destaque. Neste volume, Yasmin Madeira entrevista o Dr. Paulo César Frutuoso, médico e voluntário na obra Lar de Frei Luiz, sobre o tema Medicina na Espiritualidade. Na sequência, Yasmin entrevista Luzia Matias, médica e expositora espírita, sobre cura e autocura. E ainda, os musicais do Grupo Homem do Ceará e Ana Cláudia Bittencourt do Rio de Janeiro. Vale a pena conferir. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, arte espírita a serviço do bem. Está imperdível a promoção que o Clube de Arte reservou para você este mês. O livro Página Terra, de Richard Simonetti, mais o CD Luz da Esperança, de Jackson e Alana, mais a revista Cultura Espírita. São 3 produtos por apenas R$ 34,90. É isso mesmo, R$ 34,90. Ligue agora para 0 Operadora 21 3017 9800 e peça já a sua promoção. Ou visite a nossa loja virtual, loja.clubedearte.org.br. Clube de Arte, arte espírita a serviço do bem. Estamos de volta
E eu quero falar para você que a loja virtual do Clube de Arte, ela está sempre com descontos. Vocês ouviram os descontos que já tem, né? Mas ela está sempre com descontos. E lá você encontra CDs, encontra DVDs, livros, revistas. Não apenas com conteúdo espírita de qualidade, mas com aquela energia, né? Tratando de assuntos importantes para a renovação, a paz, a harmonia do nosso lar, da nossa mente, do nosso coração. E é simples, gente, é só ligar para 0 Operadora 21 3017 9800 ou então acesse loja.clubedearte.org.br. Assim você leva esse conteúdo de qualidade maravilhoso, as visualizações terapêuticas, as entrevistas, enfim, tem coisas maravilhosas lá, cada livro, mas você também vai ajudar com isso a manter a programação espírita na rádio e na internet. Olha que coisa boa. Gente, olha, todos os dias nós estamos juntos. Você nunca mais vai estar sozinho. Nós estamos juntos na TV Nova Luz. Amanhã, ao meio-dia, será o Despertar Espírita Mediunidade com a Berenice Lima, falando sobre a influência moral do médium. Vou estar entrevistando a Berenice, você vai adorar. E eu também convido você a conhecer o programa de entrevista E Agora? Ele é toda quinta-feira ao meio-dia. Olha, eu estou com você todos os dias na TV Nova Luz, meio-dia. E segunda, nós estamos na quinta aqui na nossa querida Rádio Rio de Janeiro, quarta-feira. Nessa quinta-feira, eu vou estar entrevistando Gustavo Kaufmann sobre o tema Irrito-me com facilidade. E agora? Olha que tema bom para nós, né? Muito bom. Gente, nós estamos aqui com uma participação da nossa querida Francileide de Piabetá. Olha, um beijo para você, Francileide. Ela dá beijos para mim, muito obrigada. E ela gostaria que o Edivaldo comentasse a frase: fora da caridade não há salvação. Vamos lá. Olha, é tão interessante essa expressão dentro do que a gente estava conversando, que seria bom trazê-la próximo para o nosso cotidiano. Pense, você que fez a pergunta, ou os demais que estão nos acompanhando, pense em si mesmo, no seu dia a dia, dentro de casa, na rua, no seu ambiente de trabalho. E pense da seguinte forma: nesse contexto do dia a dia, num contexto que é de relações, sempre haverá o outro emergindo, surgindo diante de você. E pense assim, esse outro quando surge, tirando aqueles que você já conhece como amigos ou da família, sempre esse outro, em primeiro, é um estranho, é alguém que você não sabe bem quem é. Mas mesmo aquele da família com quem você convive no dia a dia, ele aparece a você à mesa do café, ele aparece dando um bom dia, ele aparece sorrindo, ou aparece triste, ou aparece irritado. Aquele com quem você se relaciona no ambiente de trabalho é sempre um outro. E esse outro, quando aparece, independente da situação em que ele apareça, ele sempre é uma pergunta. Sempre ele se apresenta como uma pergunta. A pergunta que eu devo dar uma resposta. Que tipo de resposta? Ele me é um estranho? Ele já me é o próximo? Há uma diferença entre estranho e próximo. Próximo é aquele que eu dei um passo adiante, já avancei um pouco mais, já me aproximei pela convivência, no sentido de colocá-lo no meu rol afetivo. Ele faz parte do meu mundo afetivo. Eu já me dou conta dele, já percebo. Veja que processo interessante. Você vai indo. Chega um momento que esse próximo vira um companheiro, alguém com quem você divide, com quem você deseja estar mais vezes. E por que não, na visão da doutrina espírita, dentro da proposta de Jesus, ele se transforma no outro que é filho de Deus. Esse é o grande momento. E aí temos a caridade no sentido pleno da palavra. Quando eu consigo descobrir no outro o Filho de Deus tanto quanto eu sou. Mas até lá, veja, há um processo
de esforço dentro de mim, de superação de preconceitos, ou seja, de tudo aquilo que se interpõe, que se coloca entre mim e o outro, que eu poderia traduzir por uma palavra interesse, ou no plural, interesses. Os esses que me impedem de perceber o outro, de compreendê-lo, de respeitá-lo, de conviver com ele, de superar as diferenças, de ter por ele carinho, ternura. Todo esse conjunto é caridade. E a caridade é essa dinâmica no cotidiano de superação dos interesses, dos esses que se interpõem entre mim e o outro. E aí eu passo a exercitar, de um lado, o que se chama generosidade. Generosidade é uma abertura para o outro. E do outro lado, nessa abertura, a compreensão. Talvez o que mais traduz a caridade no cotidiano seja a capacidade de compreender o outro como tal qual o outro ele é, com as suas características, com as suas manias, com as suas qualidades, com os seus defeitos. Aí eu estou exercendo a caridade. Veja bem que eu fui tirando a caridade de algo que também é mais restrito. Aquele momento particular dentro do centro espírita, aquele momento específico de dar um prato de sopa, que também é, mas eu estou colocando num sentido mais amplo, tal qual Jesus a colocou na questão 886 do Livro dos Espíritos. Caridade nesse sentido amplo, que se traduz para nós, de mediana evolução, como esforço. Eu costumo dizer que Emmanuel nos lembra que toda virtude, e a caridade é uma delas, é espontânea. Mas antes de ser, ela é disciplina. Eu preciso exercitar essa atitude para com o outro. É de fato um exercício que não é fácil. Fácil é quando esse outro me atende os caprichos, quando ele é bonzinho comigo, quando ele me agrada, quando ele me diz sim aos meus desejos, quando ele me compreende. Mas quando esse outro não me atende aos desejos, quando ele me ofende, quando ele me agride, quando ele tem para comigo indiferença, e aí fica tudo mais difícil. E é natural que esse exercício se caracterize por altos e baixos. Horas há que eu estou muito mais aberto para o outro, para compreendê-lo, para ter tolerância, para perdoá-lo, que é uma grande marca da caridade, é o perdão. Perdão significando dar ao outro a oportunidade a que ele tem direito de se arrepender. Na palavra perdão tem o perdonare, dar ao outro a oportunidade de ele se arrepender. Enfim, caridade tem toda essa dinâmica no cotidiano. Vamos trazê-la para essa questão mais próxima, necessária na construção de um mundo melhor. Agora, Edivaldo, o que é ser cristão? Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ele trata disso quando ele fala da perfeição. E ele vai repetir isso no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 13, no item 3. E lá ele faz, primeiro, um perfil. Ele elenca uma série de qualidades que marcariam o homem de bem, que traduz a conquista da perfeição. Mas é interessante considerar essa referência de Kardec como um modelo no sentido dinâmico da palavra, ou seja, um vir a ser, algo que eu estou procurando adquirir na expressão que eu usei antes de Emmanuel, por exercício e disciplina. Hoje eu não consigo perdoar, amanhã consigo já um pouquinho, depois de amanhã um pouco mais, hoje eu não sou tão tolerante, amanhã eu vou conseguindo ser tolerante, hoje eu estou na indiferença, amanhã eu me abro um pouco mais para o outro, passo a me preocupar com ele, a cuidar dele. Então, essas qualidades todas marcam um cristão, que em bem verdade, Jesus traduzia isso dentro da cultura do seu tempo, do seu povo,
pelos 2 mandamentos, o amar a Deus, que era uma abertura na verticalização para Deus, e o outro, tão importante quanto o primeiro, dizia ele, que traduz tudo, o amar o próximo, numa posição de horizontalidade, abertura na horizontalidade, abertura para o outro. Para Jesus era essa a expressão de ser cristão, algo do dia a dia, do cotidiano, que a doutrina espírita toma e traduz dessa forma num homem de bem, na conquista da perfeição, e algo muito colocado no cotidiano, traduzido no cotidiano. Para nós, espírito de mediana evolução, que ainda temos sombras ao lado das luzes que conquistamos, é no cotidiano, esse esforço. Como é que eu me porto com o outro no cotidiano? Eu vou dar um exemplo para concluir. Daniel Goleman, o pai da inteligência emocional, antes dele estudar esse tema, ele tinha acabado de fazer a sua pós-graduação, era psicólogo, entrou num ônibus e foi cumprimentado muito gentilmente, de maneira simpática, afável pelo motorista. E ele foi observando que ele repetia isso com todos que adentravam no ônibus. Bom dia, boa tarde, e ia falando, sorrindo, falando das coisas da cidade, aqui tem uma exposição, ali tem uma loja tal. E ele percebia que as pessoas que entravam no ônibus de um jeito, mal-humoradas, com o senho carregado, fechadas, saíam modificadas, mais leves. E ele foi vendo aquele homem como um promotor da paz, alguém que trazia a paz. Isso em Nova York, no corre-corre, ele no seu que fazer profissional, no seu ofício, ele, além de dirigir o ônibus com cuidado, cumprindo o seu dever, era uma pessoa afável, simpática. Que religião essa pessoa tinha? Será que ele era espírita? Será que ele tinha alguma religião? Não importa, ele era um cristão. Eu acho que é isso, ser cristão se exerce no ambiente de trabalho, como motorista, como advogado, como professor, como assistente social, na rua, pagando um serviço que alguém nos prestou, dando bom dia. Entrou no ônibus, custa dar um bom dia ao motorista que está lá no seu ofício, está no elevador, custa dar um bom dia, uma boa tarde, cumprimentar aquele servidor que está ali. Enfim, isso traduz uma atitude que se poderia chamar de cristã. É que nós talvez idealizemos algo assim meio metafísico, mas isso se traduz no esforço de auto-aprimoramento, de autotransformação diária, no dia a dia. Desde o despertar, se propor a isso ao longo das horas do dia, de tal maneira que quando deitarmos para o sono reparador, fazendo aquela reflexão diária, a gente tenha podido dizer que houve esse esforço ao longo do dia. Olha só, esse bate-papo está tão gostoso, não é? Uma delícia nós conversarmos aqui com o Edivaldo. Mas, Edivaldo, o tempo é Cronos mesmo, viu? É o Deus devorador, né? É verdade. Então, nós já estamos, infelizmente, terminando o nosso programa, mas ainda temos uma parte, que é a nossa visualização terapêutica. Por isso eu vou pedir para o Edivaldo falar suas palavras finais. Eu quero agradecer e dizer da alegria de estar aqui e compartilhar com vocês que estão aí nos acompanhando, né? Pensando em você que está nos acompanhando, dizer da importância que você tem. Você, lembrando aqui do nosso querido Mileco, você é um filho de Deus. Deus tem uma assinatura no seu coração. Ele assinou em seu coração desde quando criou você como princípio inteligente, e você vem aí de encarnação em encarnação, e hoje está aí como mãe, como pai, como irmão, está na sociedade, e você encarnou, você tem um papel a cumprir, um papel importantíssimo nesse esforço de se auto-amar para amar o próximo. Muito obrigada, Edivaldo, pela sua presença no nosso programa. Eu tenho certeza que isso vai se repetir muitas vezes, se Deus quiser. Sem dúvida.
Agora nós vamos para um momento de relaxamento e de meditação. Nós vamos cuidar do espírito através da visualização terapêutica. Venha conosco ter uma vivência com Jesus. Eu vou pedir para que rapidamente você entre em nível, ou seja, relaxe. Não no trânsito. Se você estiver em alguma ocupação nesse sentido, você apenas ouça. E eu tenho certeza que já será muito beneficiado, beneficiada. Agora inspire fundo. Retenha o ar por alguns instantes. E ao expirar, relaxe a musculatura do corpo. Sinta que uma energia diferente envolve você como uma seda. Você entra em sintonia com as energias de paz, de bem-estar e de saúde criadas por Deus e que envolvem tudo e todos. Deseje isso. Sinta agora o ar mais frio entrando pelas narinas, o ar mais morno e úmido saindo. Isso. Rapidamente você percebe uma mudança na sua respiração, mas não tente alterá-la. Apenas observe. E relaxando assim o seu corpo, você pode imaginar que está caminhando comigo em uma linda estrada com árvores de um lado e do outro. E nesta alameda, você percebe crianças brincando, algumas jogando bola, outras com bonecas, estão felizes. Ative em seu coração um carinho por esses irmãos que estão aí. Outros mais idosos, sentados em cadeiras ou em bancos, em calçadas, uns lendo, outros fazendo um crochê, outros apenas observando você passar. É a vida. Algumas pessoas sentadas, outras conversando. Sinta o sol brilhando sobre todas. E não muito distante, uma presença singular. É Jesus, sorridente, convidando você para um abraço de luz. Vá. Jesus, neste abraço, vai ativar em você a sensação, a percepção de ser irmão de todos, ativando neste momento o sentido íntimo do amor a Deus, a si próprio e aos irmãos em humanidade. Agora, ao lado de Jesus, você vai perceber desfilando à sua frente aqueles que sofrem, aqueles que sorriem, aqueles que amam você, mas também os que têm dificuldades de convivência. A todos, ative no seu peito essa energia de compreensão dos limites do outro. Todos nós fomos criados, uns mais cedo, outros mais tarde. Fomos criados por Deus, alguns já atingimos a maturidade do senso moral, outros não. Ative em seu coração a compreensão do momento em que essas pessoas que convivem com você estão passando. Imagine-se agora, chamando-as. Chame para junto de Jesus e de você aqueles que você ama, neste espaço interdimensional que você se encontra agora. Imagine vindo até vocês aqueles que você ama, mas também aqueles com os quais você tem alguma dificuldade de relacionamento.
neste espaço sagrado. Dê as mãos a todos e vamos orar juntos. Senhor Jesus, aqui nos encontramos, neste sublime desafio de superarmos as nossas dificuldades diárias, os nossos obstáculos, para caminharmos com cada dia maior segurança ao encontro de nós mesmos, na realização dos serviços que o Pai amoroso e bom nos confiou. Ajuda-nos, Senhor, a termos mais paciência e tolerância uns com os outros. Ajudai-nos a superar esses desafios íntimos e a vermos cada companheiro no tempo em que ele se encontra. Mas abençoa, Jesus, igualmente toda a humanidade. Que os homens se aquietem e te ouçam e que o teu reino de paz seja em cada coração, agora e sempre. Inspire fundo agora, para retornar ao mundo exterior. Expire, abra os olhos, cuide-se bem e seja feliz. O Clube de Arte lança este mês o DVD Medicina na Espiritualidade e Cura e Autocura, com Paulo César Frutuoso e Luzia Matias. Este DVD é o 4º volume da coleção Web TV Nova Luz e apresenta entrevistas, visualizações e musicais em destaque. Neste volume, Yasmin Madeira entrevista o Dr. Paulo César Frutuoso, médico e voluntário na obra Lar de Frei Luiz, sobre o tema Medicina na Espiritualidade. Na sequência, Yasmin entrevista Luzia Matias, médica e expositora espírita, sobre cura e autocura. E ainda, os musicais do Grupo Homem do Ceará e Ana Cláudia Bittencourt do Rio de Janeiro. Vale a pena conferir. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, arte espírita a serviço do bem. Está imperdível a promoção que o Clube de Arte reservou para você este mês. O livro Paz na Terra, de Richard Simonetti, mais o CD Luz da Esperança, de Jackson e Alana, mais a revista Cultura Espírita. São 3 produtos por apenas R$ 34,90. É isso mesmo, R$ 34,90. Ligue agora para 0 Operadora 21 3017 9800 e peça já a sua promoção. Ou visite a nossa loja virtual, loja.clubedearte.org.br. Clube de Arte, arte espírita a serviço do bem.